Fala galera do YouTube, bem-vindo ao canal Fênix Motos. E o tema do nosso vídeo hoje é: sua moto funciona no kick e não funciona no start? Fica aí galera, fica aí que eu vou estar passando para vocês a dica já, depois da vinheta. Bom, vou mostrar para vocês aqui agora o que ela está fazendo. Ela está fazendo um barulho. Pessoal, vamos começar aqui pela traseira dela. Bom galera, voltando aqui, isso aqui é uma Charme Bravax. Eu já fiz os vídeos já sobre ela, sobre peças compatíveis, a parte elétrica e tal. E ela deu o seguinte problema aqui, após dar uma volta aqui com ela, né? E o que aconteceu? Eu ligo a chave aqui da moto, eu tô apertando o start dela. Aí, tô acelerando, ó, nada. Ó. Ó, tá apertando o freio da frente, parece que tá fechando curto, mas aqui tá acendendo a luz de freio, normal. Então tá meio zoado esse... Ó. Porém eu vim aqui no pedal de partida, aí ó. Com uma virada só, ou duas, aí, ó. Duas pedaladas a moto está funcionando. Vou tentar mais uma vez aqui, ó. Nada. Galera, primeiro item aqui da nossa lista que pode estar com defeito: bateria. Vou tirar essa bateria aqui, vou botar uma bateria nova. Vamos ver se ela vai funcionar numa boa. Para tirar a bateria, esse parafuso aqui 10, outra aqui também 10. Tirar o parafuso do negativo e positivo. Os bornes estão bem apertados. Vamos estar dando uma verificada aí nessa, trocando a bateria, se ela vai pegar numa boa. Mas eu creio que não seja isso, tá? Segundo item, esse induzido aqui, ó. Por ser um motor de arranque novo, 0 km, né? Novo. Fiz até um vídeo aí, ó. Motor de arranque da Bicho, coube perfeitamente, tá bem aterrado, show de bola. Se fosse um motor de arranque até usado, né? Eu diria que o induzido tá até fraco, tá? Então, se a sua moto não tiver motor de arranque novo, for usado, possa ser um induzido. Mas antes de vocês verem um induzido, condenar um induzido, dei uma olhada aqui dentro na bobina estatora. Porque na bobina estatora, se ela tiver com o centelhamento fraco, quando girar aqui no start, né, ela não vai dar o pulso exato para poder a moto sair sem telha legal. Eu saquei aqui a vela. A vela não, desculpa, o cachimbo aqui da vela. Eu percebi que a moto centelha muito mais no kick do que no motor de partida, do que quando eu dou a partida elétrica. Coisa que não é muito normal, entendeu? Possa ser também essa bobina de ignição esteja um pouco ressecada. Ela aqui, ó, tá até meio zoada aqui a entrada dela. Possa ser essa bobina de ignição também. Mas tá com toda a cara de ser lá a estatura lá. Não tá com cara de ser essa bobina de ignição não. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui agora o tipo de centelhamento que ela tá dando aqui, ó. Na partida elétrica, ó. Nem centelhando a moto tá. Agora vem aqui na partida, aqui no pedal de partida, ó, no kick. Olha o barulho. Vou afastar aqui, vou deixar ele bem próximo aqui a vela. Vocês vão ver que a moto vai até funcionar. Aqui, ó. Vamos lá, ó.
posicionar ela mais aqui. Pronto. Tá centelhando. Agora nem aqui ela tá. Olha o centelhamento que ela tá fazendo ali. Caixinha. Vamos ver aqui mais uma vez aqui. E boa. Assim que é essa aí. Agora a mesma distância na partida. Então pessoal, vamos a princípio abrir essa bobina estatora, tá? Quando isso acontecer, eu vou fazendo também um teste nessa bobina de ignição, porque quando eu mexi e posicionei ela aqui, ela deu uma tipo que um mau contato aqui. De repente possa ser essa nossa bobina de ignição aqui. Então eu vou estar pegando uma bobina de ignição de YBR TZ, que é a mesma, tá? Se não me engano, da BIS 100 também. É a mesma da Charme Bravax. Pode ser usada também na Dafrazig, entre outras motos aí, tá? Se porventura eu trocando essa bobina de ignição, né, a gente tira ela aqui, ó, desconecta aqui esses dois parafusos. Se porventura ela continuar sem centelhar, sem funcionar, e vamos estar partindo para a bobina estatora, tá bom? Vou dar pausa no vídeo aqui, vou trocar essa bobina de ignição. E já volto aí para poder estar mostrando a continuação aí para vocês, tá bom? Já volto. Bom pessoal, de volta aqui no nosso vídeo. Nem cheguei a tirar a bobina de ignição, nem cheguei a trocar ela, nem cheguei a fazer um teste, deixei aqui direto, tá? O cachimbo dela tá ali em cima. Ela mesmo com a bateria antiga, ela não estava funcionando, tá? E o resultado tá aqui, ó. A moto, tu vira a moto, lembra que tava apertando o freio dianteiro, não tava nem, ó, olha a diferença, tanto o dianteiro, tanto quanto o traseiro, vendo? E tá aqui o defeito, qual era? Bateria. Peguei uma bateria boa aqui que eu tinha, né? Uma bateria praticamente nova, de 6 amperes, de Twister, Estrada, essas motos aí, né? Você pode botar uma de 5 também, contanto que esteja nova, que ela vai estar virando perfeitamente. Se porventura vocês trocarem a bateria e mesmo assim ela continuar sem pegar no start, continuar sem funcionar no start, aí meu conselho é vocês virem pra cá, estatora, tá? Vem pra estatora, dá uma olhada, dá uma verificada nela, que a estatora também ela ocasiona isso aí, tá? Como eu falei, isso vocês o primeiro passo para você verificar se a estatora tá boa, eu já mostrei um vídeo aí, até mesmo com lâmpada, é vocês verificando através esses dois fios aqui que eu vou estar carregando a bateria, o fio amarelo e o fio branco. Esse fio vermelho aqui, ele vira branco aqui após essa emenda, que vem aqui para o regulador de voltagem, tá? Mas o fio que vocês vão estar fazendo a medição vai ser esse aqui, ó, é o azul com a lista branca. Esse aqui, ó, azul com a lista branca. Esse fio aqui é da bobina de pulso, é uma bobinazinha que fica bem aqui no cantinho aqui dela. Quando o magneto passa, ela faz a leitura. Quando vocês forem fazer o teste, vocês vão estar pegando o multímetro, né? A galera só dá para verificar com o multímetro, tá? Colocar ele na escala de continuidade. Peguei aqui o multímetro aqui, ó. Vocês vão estar colocando ele aqui, ó, nessa escala aqui, ó, de continuidade, resistência, tá? Ou vocês podem botar na de continuidade, ou vocês podem estar colocando
nessa escala aqui de 200, porque essa aqui já é conjugada, mas se tiver esse de 200 ohms aqui separado, sem problema. Então, assim que vocês colocarem ele, vocês vão estar pegando uma ponta vermelha de prova, aqui ó, a ponta vermelha de prova, vou estar colocando aqui no azul, deixa eu dar uma firmada aqui, e a outra prova de prova, a outra ponta preta, vocês podem estar colocando em qualquer parte da moto. Ela tem que dar entre de 142, tá, a 157. Essa aqui tá dando 159, então tipo, ela tá até boa demais, tá? Mas se tiver abaixo de 142, tá, ainda tá até tolerável, botar aí até 160, 161 no máximo, tá? Isso aí é a medida da bobina de pulso, tá? Se ela tiver abaixo dos 142, aí realmente vai ter que trocar a bobina de pulso de vocês. O aparelho agora está querendo dar meio um pouco de zoada, mas a medição é aquela mesma que apareceu. Aí, ó. Tá fazendo aqui um contato perfeito. Ela tá mostrando aqui direitinho. 158, estava tendo 159. Aí, ó. Já tá subindo aqui, ó, 160. Essa medida aqui ainda é tolerável, como eu falei aí, né? Dá para segurar a onda tranquilo. Se tiver abaixo de 142, ela tá com pouca resistência. Com isso a moto não vai pulsionar legal, né? E fazendo isso aí, o que vai acontecer? Vocês vão ter que trocar essa bobina estatora. É a mesma da Shinerai, tá? Shinerai Jet, Shinerai Fênix. Ela tem uma bobina de faísca, que é esse fio com a lista vermelha aqui. Um fio com a lista azul, o vermelho, o amarelo e o verde, que é o fio de aterramento. Aqui é o verde aterramento, o azul com a lista branca de pulso, o preto com a lista vermelha de faísca e o azul e o vermelho. E o amarelo e o vermelho, tá? Então, galera, vocês façam esse teste aí. Se der entre essa medida que eu falei agora, a bobina estatora tá boa, tá? Você não precisa abrir não. Só se a moto não estiver carregando bateria, tá? E se porventura a moto continuar sem virar no arranque, tiver dando aquele sinônimo de moto fraca, sem como se tivesse a bateria fraca, né? Então aqui dentro do motor de arranque tem um induzido, onde esse induzido aqui ele possa estar comprometido. Se ele estiver comprometido, o start dela não vai dar potência para poder estar girando a moto no start, e isso vai estar ocasionando igual esse defeito que a moto apresentou aí, tá? Vamos finalizar o vídeo aqui, ó, mais uma vez aí mostrando para vocês. Freio dianteiro, ó, start. E agora o freio traseiro. Show de bola. Então, galera, vamos estar ficando por aqui. O vídeo não ficar muito extenso, muito longo aí, tá? Se esse vídeo ajudou, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Dúvidas, críticas, elogios, sugestões, já sabe, deixe nos comentários, que eu sei que você vai estar respondendo a cada um de vocês aí. Visite também nossa loja aí, Desix Motopeças, localizada em Santa Luzia, São Gonçalo, Rio de Janeiro, ao lado da UP, frente ao viaduto. Pessoal, não tem erro, tá? Em breve estaremos trabalhando aí também com mecânica, tá bom? Até o próximo vídeo, galera. Valeu mesmo pela companhia e fui!